Se você tem um familiar preso e quer entender mais como funciona o regime semiaberto, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Rafael Modenese, eu sou advogado criminalista e hoje eu vou falar como funciona o regime semiaberto. Saber se estar preso é uma experiência difícil em qualquer situação, mas o regime semiaberto dá uma possibilidade muito maior de reintegração do que o regime fechado, o que torna o regime semiaberto melhor ou menos pior do que o fechado. Mas antes de começarmos a falar sobre o regime semiaberto, primeiro vamos entender o que são os regimes prisionais. No Brasil, o sistema prisional funciona com diferentes níveis de privação de liberdade ao preso condenado. Em resumo, temos o regime fechado, em que a pessoa fica na cela praticamente o dia todo, saindo apenas para o banho de sol. Temos o regime semiaberto, que é o que será explicado nesse vídeo, e temos o regime aberto, que é o melhor deles, que muitas vezes não é cumprido em presídio, mas sim a pessoa termina de cumprir sua pena em casa. Inclusive, nós temos um vídeo falando sobre cada tipo de regime prisional e eu irei deixar o link aqui na descrição. E um outro ponto é, quem cumpre pena em regime semiaberto? Bom, existem 3 maneiras da pessoa estar cumprindo pena em regime semiaberto. A primeira forma de cumprir pena em regime semiaberto é quando a pessoa começa a cumprir pena em regime fechado, com maior privação de liberdade, mas o advogado faz o pedido de progressão de regime e ela progride para o regime semiaberto. E uma segunda forma é quando a pessoa já inicia o cumprimento de pena no regime semiaberto, pois na nossa lei, nem todos os crimes irão gerar uma condenação em regime fechado. Então é possível começar o cumprimento de pena já no semiaberto. E uma terceira forma é quando a pessoa está cumprindo pena em regime aberto e por algum motivo, por exemplo, o cometimento de uma nova infração penal, ela volta para o regime semiaberto. E nesse caso há uma regressão de regime para o regime semiaberto. E finalmente iremos tratar sobre as principais diferenças do regime semiaberto. E uma das principais é quanto à restrição de liberdade, pois no regime semiaberto a pessoa tem menos restrição de liberdade do que, por exemplo, no regime fechado. A pessoa presa não passa a maior parte do tempo na cela. Inclusive, isso reflete até mesmo na estrutura do presídio do semiaberto, em que há menos muros e mais partes externas disponíveis aos presos. Outra grande diferença é que no semiaberto existem maiores possibilidades de estudo e trabalho, não só dentro do próprio presídio, mas também fora dele. E essas possibilidades influenciam diretamente no cumprimento da pena da pessoa, pois é possível que ela reduza o tempo que ela tem que ficar presa por meio do estudo ou do trabalho. Inclusive, para cada 3 dias de trabalho ou 12 horas de estudo, é diminuído um dia que a pessoa precisa ficar presa. E isso, além de ocupar o tempo de quem está lá e até mesmo criar novas habilidades para o mercado de trabalho para quando essa pessoa sair. E um outro ponto extremamente relevante do regime semiaberto e muito esperado por todos os familiares é o direito à saída temporária, a famosa saidinha. Sem dúvidas, esse é um dos direitos mais desejados por quem está preso e por sua família também. E somente os presos que estão no regime semiaberto têm o direito à saidinha, em que a pessoa, durante 5 vezes em um ano, ela sai e passa 7 dias em cada uma dessas 5 vezes na casa da sua família. Inclusive, nós temos um vídeo exclusivo falando sobre a saída temporária e eu irei deixar o link aqui na descrição também. E como conseguir que o meu familiar vá para o regime semiaberto? Primeiro, você tem que saber que ele tem que cumprir uma quantidade de pena, mas não se engane, não pense que após cumprir esse tanto de pena, ele irá automaticamente para o semiaberto. Nada disso, esse pedido precisa ser
feito pelo advogado. Senão, infelizmente, a pessoa pode acabar sendo esquecida pelo Estado e ficando presa mais tempo do que o necessário. O Estado não tem nenhum interesse em fiscalizar quem deveria ou não já estar no semiaberto. Então é fundamental ter um advogado para fazer esse pedido ao juiz. No entanto, esse pedido envolve a análise do cumprimento de pena dessa pessoa, além de alguns documentos serem necessários também. E é muito importante que esse pedido seja feito com antecedência, garantindo maiores chances do seu familiar progredir de regime na data prevista. Caso contrário, é possível que ele fique no regime fechado por mais tempo do que o necessário. Portanto, não deixe a liberdade da pessoa amada ficar nas mãos do Estado. Entre em contato conosco que poderemos te ajudar.